Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou estudiosa de História, Filosofia e eterna aprendiz de Espiritualidade. Neste vídeo nós vamos começar a falar sobre o livro Transição Planetária de Divaldo Franco, de psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. Vale lembrar que eu já tenho no meu canal outros estudos do mesmo tema, em especial o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. Eu já abordei ele várias vezes aqui neste canal. E também este daqui, Os Exilados da Capela. Você pode ver aí 2 vídeos sobre esse tema. Este livro é de Edgar Arnold, muito importante para a nossa compreensão, para a compreensão da nossa realidade, já que estamos atravessando essa transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Todos nós sabemos, principalmente nós que estudamos espiritualidade, que existem ciclos evolutivos, tanto da nossa vida material, espiritual, como também dos planetas. E a Terra está exatamente na transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. É o fim de um ciclo evolutivo para uma nova jornada espiritual. E aqui nós trazemos essa reflexão que o livro nos traz com muita clareza. Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso já estava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo lento e gradual, porém impostergável. Então, nós estamos nesse movimento em ascensão espiritual e não vamos, de jeito nenhum, retrogradar. Nós estamos nesse movimento, todos que vivemos aqui na Terra, estamos vivendo esse momento de transição. Logo no primeiro momento em que começamos o livro, na sua introdução, ele vai tecendo essa fala e apontando também caminhos para outros livros que já falaram, como é o caso da obra de Allan Kardec, A Gênese de Allan Kardec, quando ele trata da nova geração, no capítulo 18, nos itens 27 e 28 da 13ª edição da FEB. Aspas para Kardec. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das 2 gerações colocados no ponto intermediário. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Aqui ele fala de 2 gerações que se encontram nesse momento de transição. Uma geração que vai caminhar para a regeneração, que já mostra a sua sintonia espiritual voltada para este novo momento. É uma geração de pessoas mais amorosas, de pessoas que têm mais tolerância, que estão mais em consonância com o Evangelho de Jesus. E também fala-nos de uma outra geração que vai ser degradada para outro orbe, porque não está em sintonia com esse novo momento da Terra. Então, essas 2 gerações estão claramente observáveis quando nós percebemos os conflitos que a humanidade está vivendo no momento. Fala-nos Divaldo por Manuel Filomeno de Miranda com muita clareza dessas 2 gerações. Vale lembrar que nós estamos agora somente comentando a introdução do livro e que essa abordagem, passo a passo, capítulo a capítulo, ela vai ser mais profundamente colocada neste livro. Outra citação importantíssima que o livro traz logo no princípio, nos mostrando que toda a doutrina espírita de revelação dos espíritos que vieram através de Allan Kardec e seus sucessores da obra subsidiária está em total consonância com a Bíblia Sagrada, que para nós é a primeira revelação das leis de Deus. E aqui nesse livro ele cita o sermão profético. Muito importante a gente fazer essa reflexão para que a gente possa perceber nessa simbologia, muitas vezes direta ou simbólica, as palavras de Jesus por Marcos, o evangelista. Aqui
eu vou ler um trecho para que a gente possa sentir essas palavras, sentir o perfume, sentir a profundidade desse texto. Então, sermão profético, que é o princípio das dores. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele já falando da grande destruição, não é? E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João, André lhe perguntaram em particular: Dizemos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Querendo saber, os discípulos, quando ia se cumprir esse momento do Apocalipse, não é? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbais, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. E aí continua Marcos no seu relato. E eu deixei aqui para que a gente possa refletir. Vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo-vos a todos, vigiai. E ele fala aqui, não é? Desse retorno de Jesus que os evangélicos nos trazem, né? E traz nesse sermão toda essa reflexão sobre o final dos tempos, o momento em que serão divididos, não é? O joio do trigo, separados, como se tivesse aqui a representar as duas gerações que agora se encontram no planeta e que em determinado momento isso se romperá e cada um, segundo a sua sintonia, seguirá seu caminho rumo à regeneração ou retornando a um orbe ainda em momento de expiação e provas, porque não avançou. Então esse livro vai trazendo essas revelações calçado no pensamento mesmo de Jesus, do Evangelho, da primeira e da segunda revelação. E é por isso essa grande importância, a reflexão dessas palavras. Vamos aqui calçar um pouco mais essa questão das três revelações. Porque, segundo Allan Kardec, o Espiritismo é a terceira revelação das leis de Deus. Se você quiser ver meu livro sobre Allan Kardec, sobre sua trajetória, sua pesquisa científica acerca dos fenômenos espirituais, em consonância com o diálogo que teve com os espíritos emissários de Jesus acerca do que nós tratamos no Espiritismo, ele nos diz que a primeira revelação é o Velho Testamento, Moisés e os 10 mandamentos são a culminância. Na segunda revelação, o Novo Testamento, Jesus e o Evangelho de Jesus, que também trazem mais e mais sobre o que foi falado pelos antigos profetas. E Jesus já disse, não vim destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento. E na terceira revelação das leis de Deus, a doutrina espírita, quando Allan Kardec traz as mensagens dos espíritos, que também nos fala que não veio destruir a fala de Jesus. Ao contrário, veio esclarecer muitas falas de Jesus que foram passadas com uma simbologia muito grande, porque as pessoas da época não puderam compreender. Vem Kardec no século XIX, já na maturidade da humanidade, e nos traz essa revelação maravilhosa sobre a nossa realidade. E a ciência, a filosofia, está cada dia mais perto de comprovar a realidade dessa vida espiritual e de tudo que foi colocado nas três revelações, as grandes verdades da humanidade. Um dos pontos altos que nós vemos já na introdução do livro, inclusive em total consonância com a fala de Jesus e da Bíblia Sagrada, da primeira e da segunda revelação, é a necessidade grande
de mudanças. Mudanças que são mudanças morais do comportamento. E ele nos traz, é urgente uma mudança capaz de transformar a natureza moral comportamental de indivíduos que transforme vícios em virtudes para a instalação dos paradigmas de justiça, do dever, da ordem e do amor. Então é preciso que a Terra, para entrar neste novo momento de uma terra nova, uma terra regenerada, uma terra mais justa, uma terra mais propensa ao bem, não é? Nós sabemos que ainda nós vamos viver condições ainda de sofrimento nessa terra regenerada, porque ainda não estamos num planeta de luz iluminado completamente, a nossa trajetória evolutiva é longa, porém é necessário que a gente faça nossa reforma íntima, porque terra regenerada é composta de pessoas regeneradas. Então, essa transformação da nossa natureza moral, comportamental, é importantíssima neste momento. É um chamado para a luz, um chamado para a responsabilidade, para o dever, para a ordem e para o amor ao próximo. Eu vou parar agora um pouco para que essa abordagem, que é longa, não seja cansativa e não esvazie o nosso coração, porque são muitas as revelações e aos poucos nós vamos bebendo nessa fonte límpida, clara, que nos vai orientar no sentido de nos levar à nossa reflexão maior e à nossa mudança. Pedindo sempre a Jesus que nos acompanhe neste estudo, e eu espero que vocês todos venham comigo nos vídeos posteriores para que juntos, dialogando, deixando aqui seus comentários, possamos crescer e nos melhorar. Não se esquece, se inscreve no canal e deixa o seu like e compartilha para que outros também possam fazer esse mergulho maravilhoso no estudo do livro Transição Planetária. E até mais!